Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos à nossa rede TVI, começando mais um Tarde com Deb. E hoje vamos falar sobre hipnose, sobre parapsicologia. O que você sabe sobre esses assuntos, hein? Eu estou recebendo aqui o parapsicólogo e o hipnólogo Ademir Dantas. Vamos falar um pouquinho sobre tratamentos com hipnose. Você sabia que depressão, aquele distúrbio de síndrome de pânico, você pode curar com hipnose? É verdade. Ademir, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado pelo convite. Já vou começar te fazendo a primeira pergunta mais curiosa de todas. O que é hipnose? Então, hipno significa sono. A hipnose, na verdade, ela é um estado alterado de consciência. Nós temos aquela consciência que lhe dá a condição mental e física, fisiológica, de você ter um raciocínio, de você ter um pensamento lógico, de você trabalhar com seus sentimentos e as suas emoções. Então, a hipnose, você coloca o paciente num estado alterado de consciência. Ele não entra nem num sono profundo e também ele não deixa de ficar acordado. É um estado que divide o nosso hemisfério cerebral e nos coloca num estado que chamamos de estado alterado de consciência. Nesse estado hipnótico, nós podemos trabalhar a mente do indivíduo no sentido de conduzi-lo a um tratamento psicológico ou a um tratamento de algum distúrbio que ele esteja sofrendo a nível ou mental ou a nível emocional. É que a hipnose as pessoas têm um pouco assim de tabu, né? Existe aquela questão de, parece que se você for hipnotizada, você vai ficar sob o comando e o domínio do hipnólogo. Isso não é verdade, porque a pessoa, para ser hipnotizada, primeiro ela precisa querer ser hipnotizada. Segundo, ela precisa acreditar que ela é capaz de ser hipnotizada. Agora, a nível de ambiente terapêutico, tudo isso já muda completamente, porque a hipnose ela é uma indução a um estado de relaxamento profundo, a um estado em que ela vai ativar a lembrança dela e vai ativar a criatividade e a imaginação dela. Então, por exemplo, eu posso hipnotizar você agora, se você quiser. Né? E nós observamos os aspectos da hipnose quando você, por exemplo, está assistindo um filme, de repente você é envolvida completamente naquela cena da tela e você perde automaticamente a percepção do que está acontecendo em sua volta. Quando você menos espera, você está dentro daquela experiência que o filme ou uma leitura de um livro está lhe proporcionando. Então, estes estados alterados de consciência é o que chamamos de hipnose. Qualquer tipo de pessoa pode ser hipnotizada, Ademir? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada, ainda que algumas pessoas têm uma certa restrição a ser hipnotizada. Por exemplo, uma pessoa que tem um estado perturbado muito elevado, tá? Já com uma patologia voltada para estados psicóticos ou neuróticos, e pessoas que tenham esquizofrenias ou pessoas que tenham convulsões epiléticas. Essas pessoas não são recomendáveis você utilizar a hipnose, porque dentro do processo hipnótico vai ocorrer uma mudança neurofisiológica muito grande. E esta mudança neurofisiológica vai começar a ativar determinadas áreas do cérebro que é importante que ela fique ali calma e tranquila aonde ela já está. Então, agora, as pessoas normais, pessoas comuns, elas são sujeitas a uma indução hipnótica com muita facilidade. Então, se você de repente tem algum tipo de problema depressivo, se você tem algum tipo de síndrome do pânico, se você de repente tem medo de dirigir, conheço pessoas que fez tratamento com hipnose para voltar a dirigir, para começar a tirar aquele medo monstruoso da direção. Existem esses tratamentos e são longos ou não, Ademir? Não, a hipnoterapia ela é uma especialidade onde você vai conduzir um processo terapêutico utilizando dos recursos da hipnose. Sim. O processo psicoterapêutico comum, ele trabalha o lado racional do indivíduo. Então, você vai contar a sua história, a sua experiência, o que foi que você viveu que possa ter lhe causado aquele medo ou aquela fobia. Com a hipnose, nós automaticamente saímos da história, da experiência vivenciada pelo paciente e nós vamos diretamente no subconsciente dela. Então, por exemplo, se eu lhe pergunto, por que você tem medo de dirigir? Você vai pensar
no medo como um ato paralisante que ele não lhe permite ter uma ação racional sobre aquilo que você está fazendo. Sim. Então você perde o controle e ao perder o controle, todo o seu estado neurofisiológico ele é ativado. Então ele vai ocorrer uma reação bioquímica cerebral que vai fazer com que você treme, o coração dispara, vem o taquicardia, vem uma sensação de aperto no peito, lhe dá uma sensação de desmaio. Isto é uma reação neurofisiológica que ocorre quando a pessoa está no estado do pânico. Com a hipnose, você consegue pegar exatamente a parte subconsciente que está ocasionando, que está disparando aquelas fobias e aqueles medos e faz com que a pessoa traga a memória de experiências que estão associadas ao medo que ela está hoje desenvolvendo. Hoje você fala, eu tenho medo de dirigir, mas na verdade este medo ele tem uma raiz inconsciente. Então, quando você vai buscar por meio da hipnose no inconsciente, você vai ativar uma área neurológica, que é o nosso hipocampo, onde vai ativar algumas memórias associadas ao medo que você tem de dirigir hoje. O medo que você tem hoje de dirigir, ele passa a ficar em segundo plano, ele não tem mais importância, porque na verdade a sua memória vai trazer do seu inconsciente outros medos, que são os medos enraizados na sua mente, e são esses os medos que te bloqueiam. No entanto, quando você vive uma experiência onde o medo aparece na mente consciente, Sim. automaticamente ele dispara a mente subconsciente e a mente inconsciente. Então esta memória é por meio da hipnose que nós vamos trabalhar. Então, por exemplo, você me falou do medo de dirigir. Sim. E aí, na sessão hipnótica, eu coloco você num estado de relaxamento profundo e peço para você imaginar ou recordar um outro momento da sua vida que você também sentiu medo. E, de repente, a imaginação, a criatividade vai despertar esse lado subconsciente seu e vai trazer uma memória. Aí, de repente, ela começa a comentar que ela está lembrando quando ela tinha, por exemplo, 3, 4 anos de idade, que o pai dela deu uma surra nela. Ou lembrando de um episódio familiar onde os pais estavam brigando e ela ficava ali assustada, com medo, ansiosa demais. Então, observe, o fragmento da memória, tá, que foi despertado com a indução hipnótica, ela vai trazer exatamente aquela experiência daquele medo que ela teve naquela época. Que é a sensação do medo em si, que e é o que aquele nós medo estamos não falando. tem nada a ver com o carro ou Sim. com o dirigir o carro. Sim. Mas é aquele medo que enquanto ela não tratar e não superar, ela não vai conseguir fazer com que ela se sinta confortável, se sinta segura para poder dirigir o carro. Então, esse é o elemento da hipnose, é você trabalhar o lado inconsciente das pessoas. E querendo ou não, o Ademir, a gente sempre acaba vendo algumas situações parecidas até com uma situação de regressão, porque a pessoa, querendo ou não, ela volta para si para poder procurar em alguma outra situação o que, de repente, possa ter ocasionado uma situação, neste caso que a gente está dizendo, sobre o medo. Tem alguma coisa a ver esse sentido de regressão com a hipnose? Seria uma mistura de tudo isso? A regressão é também uma técnica, né, é um procedimento utilizando-se as técnicas e os recursos da hipnose. Sim. É sempre importante entendermos o seguinte: a terapia de regressão, ela pode seguir ou um procedimento com indução hipnótica ou não. Certo. Isto vai daquela interatividade que você tem na hora da terapia. Então, por exemplo, a paciente chega lá comentando que ela está sofrendo com muita angústia, com muita depressão e que ela tem crise de choro e ela não consegue se controlar mais. Então, este é o quadro que ela está colocando na terapia. Sim. Porém, no momento em que ela começa a reviver, a contar, a dialogar, né, sobre aquilo que ela está sentindo, automaticamente ela já está entrando num processo simbiótico regressivo. Ou seja, ela já está sensibilizando e ativando a área do hipocampo que está trabalhando e ativando as memórias que ela muitas vezes nem lembrava ter. Sim. E essas memórias é que vão começar a tomar conta do cenário terapêutico. Então, o terapeuta, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar aquele momento de insight,
né, que é um momento de insight hipnótico, e vai conduzi-la diretamente. Então, se nós entendermos que a hipnose ela é um procedimento altamente sugestivo e indutivo, nós trabalhamos a mente consciente e a mente subconsciente. Quando ela diz, nossa, eu sinto uma angústia muito forte, basta você dizer a ela, então agora você fecha os olhos e se concentre nesta angústia. Tente me dizer o que esta angústia está querendo dizer para você. Ao pedir para ela apenas fechar os olhos, eu já criei um fenômeno hipnótico que a gente chama de rapport. Este fenômeno é exatamente o que liga o hipnólogo ao paciente. Ele aceitando a sugestão de que ele vai encontrar a razão daquela angústia, ele automaticamente desliga superficialmente. O lado consciente dele, sim, ele para de pensar que o carro está passando, que o vizinho está falando, que tem barulho em sua volta, sim, e de repente ele está completamente concentrado somente naquela emoção. E é exatamente aquela emoção que vai trazer o efeito hipnótico. Nós vamos conduzi-la a reviver aquilo e, ao reviver, fazer com que ela consiga colocar aquele sentimento para fora. E este é o processo da terapia, é o processo do tratamento que vai trazer alívio, tranquilidade, bem-estar e a cura que ela está procurando. Certo, tá vendo só? Um assunto super interessante. Estamos falando sobre hipnose, vamos falar sobre parapsicologia e eu quero te perguntar, o mal do século é a depressão? Hoje a depressão é considerada o mal do século. Depressão, muito estresse, a ansiedade generalizada que vem atacando aí a maior parte das pessoas. E eu quero te dizer o seguinte, hipnose, a gente cura também, a depressão a gente cura também com o tratamento da hipnose? Então, como eu disse, a hipnose ela é um procedimento psicoterapêutico para tratar a depressão, para tratar todos os transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. O hipnólogo ele vai ajudar o paciente a superar aquelas fases ruins, aquelas fases difíceis que ela está vivendo. Então a hipnose, ela como procedimento médico, psicológico, terapêutico, ela é o procedimento mais adequado, mais rápido e mais eficiente nesse tratamento. Muitos pacientes que procuram a terapia por meio da regressão ou por meio da hipnose já experimentaram fazer outras terapias. E como a terapia ela tem um tempo muito longo e as pessoas não querem ficar 2, 3 anos fazendo análise, fazendo psicoterapias, sim, elas querem um tratamento mais rápido. A hipnose ela nos permite diminuir esse tempo, quase que pela metade. Então, um tratamento que levaria 4 ou 5 anos, você consegue em 2. Um tratamento mais leve, de uma depressão mais leve ou moderada, que levaria 1 ano, 1 ano e meio, você consegue fazer em 10, 12 sessões. Sim. Essa semana mesmo, uma paciente veio de Santa Fé do Sul com uma crise depressiva muito grande, vontade de morrer, crise de choro. Em 10 sessões, ela se sentiu muito bem. Até gravou um depoimento que está hoje lá no meu blog. Então, cada pessoa ela vai reagir de uma forma diferente, né? Mas que a hipnose ela é um procedimento extremamente técnico, eficiente para esse tratamento, ela é. Com toda certeza. E a gente volta daqui a pouquinho falando muito mais sobre hipnose. Vamos falar um pouquinho sobre parapsicologia também. Você não sai daí. Mesas, cadeiras, armários, poltronas, objetos de decoração. Na MP Mobiliário Corporativo, você encontra o item ideal para o seu escritório e até para a sua casa. Com um showroom de 850 metros quadrados, estacionamento próprio e atendimento especializado, a MP está pronta para oferecer a melhor solução para o seu projeto. Rua Dr. Cândido Cruz, 112, Americana, 3461-5256. Chocolate Restaurante. Cardápio diferenciado todos os dias. Sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com.
Boa tarde para você, estamos de volta e o nosso Tarde com Deb hoje falando sobre hipnose. Você conhece essa técnica? Uma técnica que vem sendo usada já por muitas pessoas e muitos adeptos aí a esse tipo de tratamento, que tem uma melhora significativa entre muitas pessoas. Eu estou recebendo o hipnólogo Ademir Dantas, que também é parapsicólogo, e nós vamos falar um pouquinho sobre esses tratamentos. Parapsicologia, o que significa isso, hein, Ademir? Para significa além, psique significa mente e logia significa estudos. É o estudo daquilo que está além da mente. Então, isso é parapsicologia. Nós temos duas linhas da parapsicologia. A linha científica, que são os estudos dos fenômenos paranormais. Aquela pessoa que consegue provocar fenômenos que surpreende e chama muita atenção. Então essa é a área científica onde a parapsicologia vai estudar para encontrar respostas sobre aquele fenômeno. E nós temos a parapsicologia clínica, que é exatamente a parapsicologia que trabalha além da mente natural, da mente racional, da mente psicológica das pessoas, que é a hipnose e a regressão. Então a parapsicologia é uma ciência que estuda e investiga todos os fenômenos parapsicológicos e ao mesmo tempo o comportamento além daquilo que é considerado comportamento normal. Então nós temos a hipnoterapia como uma base técnica e científica no tratamento de distúrbios psicológicos e psicossomáticos. Certo. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre tratamentos feitos com hipnose. Medo de dirigir, depressão, ansiedade. Mas eu quero te perguntar, Ademir, pessoas que são extremamente ansiosas, que têm aquele distúrbio de ficar ligada no 220 todo o tempo. Uma pessoa como essa consegue entrar em estado hipnótico? Ela consegue. O fato dela ter um transtorno de ansiedade chamado TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizada, isso não significa que a mente dela não tenha as mesmas funções neurofisiológicas que as outras pessoas normais. A diferença é que o transtorno psíquico, ele é um transtorno que coloca a pessoa num estado muito alterado no sentido do comportamento e do humor. Então a pessoa é muito mais irritada, muito mais inquieta, muito mais agitada. Esses transtornos não permitem que esta pessoa tenha uma mente mais calma, serena, tranquila, e elas consigam controlar o seu comportamento e o seu relacionamento, tanto consigo mesmo quanto com as outras pessoas. Então essas pessoas acabam tendo muitos problemas no relacionamento em casa, são pessoas que brigam, são pessoas que estão sempre arrumando confusão, são pessoas que elas têm um alto ego muito elevado, elas acham que somente ela é que está certa, somente ela é que tem razão, somente ela é que tem os problemas que ela tem e que as pessoas têm que simplesmente aceitar e conviver bem com ela. Então ela é uma pessoa agitada, dá a impressão que essa pessoa não vai conseguir parar, se concentrar e entrar num procedimento hipnótico. Não tem nada a ver. A hipnose, ela independe deste procedimento ou desse tipo de transtorno. A hipnose, ela vai justamente ajudar a pessoa a colocar a mente dela num estado mais calmo, mais tranquilo e mais passivo. Quando ela começa a desenvolver os processos de relaxamento, ela aprende a se concentrar mais naquilo que a incomoda e naquilo que a agita. E quando ela começa a ter um melhor controle daquilo que está deixando ela fora do controle normal dela, ela começa a diminuir o processo de ansiedade que ela tem dentro de si. Então ela começa a ter mais compreensão a respeito dela mesma, ela começa a perceber melhor as coisas que estão acontecendo em volta dela, não de forma a trazer aquilo para uma agitação interna, para um sofrimento maior. A hipnose ajuda ela a focar o desequilíbrio dela, de maneira que ela encontre uma outra ferramenta inconsciente que possa neutralizar aquilo. Então, por exemplo, a pessoa, ela relata, antes qualquer coisa me deixava nervosa, explosiva, irritada. E hoje ela relata, hoje diante de uma experiência que eu ficaria nervosa, explosiva e irritada, eu percebo que eu consigo ficar mais calma e mais tranquila. Antes, quando eu falava e sem parar, tagarelava, hoje eu consigo conversar, consigo falar tranquilamente, consigo ouvir mais as pessoas, consigo prestar atenção naquilo que as pessoas querem passar para mim, transmitir para mim. Então, esta mudança, ela ocorre na medida em que ela vai equilibrando os seus estados psíquicos, os seus estados mentais, que desenvolve
a ansiedade dela. Ela Sim. precisa diminuir o ritmo dela. Não pode ficar extremamente acelerada, porque esse processo vai trazer sofrimento para ela. Mesmo porque o mundo, por mais que esteja acelerado, não está tão acelerado assim. Sim, nós temos que estar ligados, conectados, mas dentro de uma sintonia harmoniosa, dentro de um equilíbrio. Se você perde o controle, você vai perder também o controle, não somente psíquico, o controle do seu comportamento, como eu disse, o seu subconsciente, ele vai estar sendo bombardeado de influências comportamentais negativas que geram em você um grau de ansiedade ainda maior. Sim. E que vai desencadear os sintomas depressivos. Então a pessoa precisa ter controle, precisa ter equilíbrio, precisa encontrar o seu ponto, que eu chamo de viver no mar azul. Viver calmo, viver tranquilo, e assim a mente dela trabalha melhor. A imaginação, a criatividade, a inteligência, a memória, tudo começa a funcionar melhor. Então, você precisa saber um pouquinho mais, né, sobre esse tipo de tratamento. Parapsicologia, hipnose. Teve numa outra ocasião, Ademir, que a gente entrevistou um outro hipnólogo, e ele me fez andar num tapete de vidros. Algo que eu jamais imaginei que pudesse acontecer em toda a minha vida. E, de repente, assim, durante o andar, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente agitada, e eu não consegui imaginar uma situação daquela. Vou me cortar toda, foi a primeira coisa que eu pensei. Vou sair de cima desse tapete com os meus pés machucados. E ele, naquele ponto, eu acho que a gente entra num estado não totalmente de transe, mas você se compenetra. Não sei se este é o nome que a gente dá para esse tipo de situação, mas eu me senti como lá e cá. Entendeu? Nem aqui e nem lá, no meio termo. Por que acontece esse tipo de situação? O estado hipnótico, como eu havia dito antes, ela não tira a sua consciência. Sim. Toda pessoa hipnotizada, ela está com o estado de alerta dela até mais ativo, tá, do que nunca. Por quê? Porque ela sabe que ela vai passar por uma experiência totalmente diferente. Sim. E complexa demais para ela. Então o grau de atenção dela é muito maior. Porém, o processo hipnótico, ele tem foco. Então, quando você é induzido a um foco, onde você vai experimentar alguma coisa, por exemplo, você disse um tapete de vidro. Sim. Qual foi a primeira reação que o teu subconsciente deu? Medo. Eu vou me cortar, eu vou me machucar, corte, eu vou sabe? me ferir, então eu estou apavorada. É exatamente esta manifestação do seu subconsciente é que vai fazer com que você não consiga, sim, o desligamento completo, mas você tem que superar exatamente esta emoção, porque esta emoção não é uma coisa sua, esta emoção é uma coisa da sua imaginação, e a hipnose trabalha isto. Porém, eu vou dizer para você, fique tranquila, porque você não vai sentir absolutamente nada, pelo contrário, vai sentir apenas os seus pés sendo massageados, né, de forma suave, de forma leve, de forma tranquila, e aí eu já criei na sua imaginação uma sensação que você não esperava. Você imaginava sofrer pisando no tapete de vidro. E eu coloquei uma sugestão de uma massagem nos seus pés. Então você começa a transformar a sua mente. Aquilo que fazia você sentir medo e sofrimento, vai fazer você se sentir relaxada e tranquila. O efeito hipnótico ocorre exatamente nesse momento. É esse momento que ocorre o estado alterado de consciência. O que é importante entendermos é o seguinte, que a hipnose, ela é uma ação neurocientífica. Sim. Ou seja, os nossos neurônios, eles se comunicam através dos neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles vão atuar bioquimicamente no nosso cérebro. Então, quando o hipnólogo, ele trabalha um foco, uma atenção, uma concentração por uma técnica hipnótica, ele vai transformar aquilo que você imagina num sentimento que você não espera, sim, que é surpreendente. Então, por exemplo, você tem medo de altura, e aí você vai imaginar que você está voando num avião preparada para dar um salto de paraquedas. Qual é a tua primeira reação? Eu vou morrer.
certo? Mas, no entanto, o hipnólogo ele consegue usar uma ferramenta em que faça com que o seu subconsciente, no lugar de ver a experiência como algo que lhe assusta, ele vai ver a experiência como algo que lhe dá prazer. Então, por exemplo, imagine você recebendo, sentindo aquele vento, sentindo aquela liberdade de você estar voando. Imagine que você se conecta com a aeronave, com o avião, e é como se você estivesse voando junto daquele equipamento. Então agora você vai se desprender e vai se soltar desta nave e você vai experimentar estar livre no céu. Você vai experimentar aquela sensação de que você está voando, de que você tem esta liberdade. A sua mente subconsciente, ela já vai começar a mudar esta sensação dentro de você. É a mesma coisa eu falar para você, se concentre na sua língua agora. E agora pense que a sua língua está 2 vezes maior o tamanho normal dela. Então pense, a minha língua está crescendo, a minha língua está ficando grande. Você não está tendo nenhuma reação que alguém possa ver, mas você já percebe que você já começa a sentir uma sensação de salivamento. Sim. Você percebeu isso agora? Dá uma sensação, às vezes, de medo até. Aí, você percebeu isso agora? Já começou a aumentar o grau de salivação em você? Sim. Então, isso é uma indução. Eu simplesmente fiz uma indução rápida, o teu subconsciente imaginou a minha língua crescendo e automaticamente o meu sistema neurológico já começou a produzir reações que são as sensações de como que é a minha língua crescer. Certo? Agora, nós estamos falando de uma hipnose técnica, uma hipnose científica, uma hipnose para uso de procedimento terapêutico. Então, é diferente. Sim. O paciente vai no consultório para se tratar, para cuidar da melhora da vida dela, melhora da saúde dela, melhora do seu estado emocional e afetivo. Ela não vai lá para comer cebola pensando que é maçã. Certo? Porque isso, a nível de consultório, isso não tem importância nenhuma. Sim. Né? Agora, se você falar, faz uma demonstração de hipnose, eu vou ter que mostrar para o público o efeito que a mente tem, a capacidade de alterar, né, esse órgão que é o nosso cérebro, que tem trilhões e trilhões de células nervosas, que são os nossos neurônios, e como que ele realmente funciona. A neurociência está ainda avançando muito nisto. Nós ainda não temos explicação exata a respeito de como acontece tudo isto dentro do nosso cérebro. Mas sabemos que as técnicas científicas e hipnóticas, que já vêm desde a época do mesmerismo, de Anthony Mesmer, que foi o pai da hipnose moderna, isto em 1766, até hoje, onde nós temos escolas de hipnose, né, em que está trabalhando exatamente o contexto da saúde humana. E a hipnose sendo utilizada com psiquiatras, com neurologistas, com psicólogos e com terapeutas. Com toda certeza. Ademir, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer. Fala pra gente o seu blog. O meu blog é terapiadantas.blogspot.com. Entrando lá, tem vídeos falando sobre o que é o tratamento, como que é o procedimento, e você vai assistir também essa entrevista que em breve estará no blog. Com toda certeza. Agradeço mais uma vez, tá certo? E o meu beijo para você que está em casa. Espero que você tenha gostado aqui do nosso assunto sobre hipnose. Beijo grande, a gente se encontra de novo amanhã aqui na TVI. Tchau!